Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O Carnaval brasileiro é a maior festa popular do mundo. Milhões e milhões de pessoas saem às ruas com máscaras para celebrar esta festa popular. Algumas pessoas se escondem atrás das máscaras, outras pessoas se revelam por trás das máscaras. Algumas pessoas vivem enrustidas o ano todo e no Carnaval expressam aquilo que na verdade são ou gostariam de ser. Outras pessoas se escondem atrás das máscaras. As máscaras são expedientes usados para esconder a nossa verdadeira identidade. É bem verdade que não é apenas no Carnaval que as pessoas usam máscaras. As máscaras parecem fazer parte da indumentária que usamos no dia a dia. Não é seguro usar máscaras. As máscaras não ficam bem afiveladas. Elas muitas vezes podem cair e cair nas horas menos indicadas e deixar as pessoas que as usam em completo constrangimento. Li certa feita de um advogado que depois de terminar o seu curso de Direito e montar o seu escritório, todos os dias pegava a sua mala, a sua bolsa, muito bonita, seu terno, muito bonito, seu sapato muito bem engraxado, suas gravatas sempre combinando com o tom da sua roupa, e ia para o seu escritório. O detalhe é que esse advogado não tinha ainda nenhum cliente. Até o dia em que apareceu no seu escritório a primeira pessoa. E ele prontamente pega o telefone e entabula uma conversa animada com o seu pretenso cliente, como que se estivesse conversando de um assunto envolvendo muito dinheiro. Quando ele terminou o telefonema, pôs o telefone no gancho, a pessoa então lhe disse: "Eu vim aqui para ligar o seu telefone. Sou funcionário da Telefônica e o seu telefone está desligado." Naquele momento a máscara caiu. Não é seguro usar máscara. Eu quero dizer para você que muitas pessoas chamadas cristãs ou até mesmo genuinamente cristãs, num dado momento ou noutro, pode correr o risco de usar máscaras. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13, mostra-nos que o próprio Moisés, homem que tinha intimidade com Deus, homem poderoso em obras, homem que experimentou prodígios tão grandes e tão fantásticos, num dado momento da sua vida, também usou máscaras. E o apóstolo Paulo, quando trabalha a questão da doutrina da nova aliança, vai dizer que nós não somos como Moisés, somos ousados, e não como ele, que para esconder a glória desvanecente, usou uma máscara. Ele usou essa máscara porque ele não queria que as pessoas percebessem a glória que se apagava em seu rosto. Quando é que Moisés não foi ousado? Quando é que ele usou máscara? Diz a Bíblia que quando ele subiu no cume do Monte Sinai, para receber as tábuas da lei, quando ele desceu de lá, o seu rosto brilhava, as pessoas não podiam se aproximar, havia um brilho na sua face. Mas houve um momento em que então ele coloca um véu, uma máscara, para que as pessoas pudessem conversar com ele. Num dado momento, a glória começou a desvanecer, o brilho começou a apagar. Ele não precisava mais do véu, mas ele continuou usando o véu, porque não queria que as pessoas percebessem que a glória estava desvanecendo. Esta é a máscara da piedade. Muitas vezes nós usamos uma máscara assim, e as pessoas pensam que o nosso rosto está brilhando, e as pessoas olham para nós e pensam que nós somos verdadeiramente muito piedosos, e nós damos a impressão que somos pessoas cheias do Espírito Santo. E as pessoas então passam a amar não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Esse é o grande perigo de se usar uma máscara. Das pessoas amarem uma suposta pessoa
e não a verdadeira pessoa. Moisés usou a máscara da piedade. Ele não precisava usar mais o véu, mas ele continuou com o véu, porque ele não queria que as pessoas soubessem que o seu rosto não brilhava mais. Quantas vezes você já foi um homem de Deus, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do entusiasmo com a comunhão com Deus, com a leitura da palavra, mas hoje o seu coração está seco, está árido, sua alma está vazia, mas você ainda mantém a pose, você ainda mantém a aparência, você ainda usa essa máscara para que as pessoas pensem que você ainda está vivendo naquele ambiente, clima de espiritualidade tão intensa e superlativa. Nós poderíamos identificar um outro tipo de máscara, a máscara da autoconfiança. Foi isso que Pedro usou. Certa feita, Jesus Cristo disse na chamada aula da saudade, quando ele estava mostrando para os seus discípulos que ele precisava ir para a cruz e ser morto, e ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia. E Jesus disse, quando então os homens porem as mãos em mim, vocês vão se dispersar, vocês vão se escandalizar comigo. E Pedro disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Contigo eu estou pronto a ir para a prisão e até mesmo para a morte. Naquele momento, Pedro pensou que ele fosse forte, e ele pensou que ele fosse melhor do que os seus condiscípulos. E ele então faz uma afirmação de que ele é guerreiro, que ele é corajoso e que ele é superior aos seus pares. E Jesus Cristo então vai afirmar para Pedro, Pedro, em verdade te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E verdadeiramente esse Pedro revela a sua fraqueza e a máscara da autoconfiança cai quando no Getsemane ele dorme na hora da batalha mais decisiva da história da humanidade, quando o próprio Filho de Deus suava sangue com o rosto em terra e Pedro estava dormindo. Depois Pedro revela a sua coragem carnal quando pega uma espada e decepa a orelha de Malco, não entendendo a natureza da luta espiritual que Jesus travava. Pedro revela a sua falta de integridade espiritual quando ele segue a Jesus de longe, quando ele se une àqueles que blasfemavam e zombavam de Jesus, chegando ao ponto então de negar 3 vezes num grau ascendente, negou, jurou e blasfemou que não conhecia o Filho de Deus. Uma máscara que caiu, a máscara da autoconfiança. Esse Pedro, fragmento de pedra, na verdade era pó. Ele negou a si mesmo, ele negou o seu Senhor, ele negou o seu nome, ele negou as suas convicções, ele negou o seu apostolado, quando a máscara da autoconfiança caiu. Existe outro tipo de máscara, por exemplo, a máscara do legalismo. Há muitas pessoas legalistas, pessoas que conseguem enxergar um cisco no olho das outras pessoas e não conseguem enxergar uma trave que está no seu. Note uma coisa, sempre que você perceber alguém que é muito radical, alguém que é implacável com as outras pessoas, alguém que fica vasculhando como que um detetive, ou alguém que como um arqueólogo fica cavucando o passado das pessoas, alguém que fica denunciando os erros e falhas dos outros, pode perceber um detalhe. Você, via de regra, está diante de uma pessoa carnal, de uma pessoa que não tem coragem de enfrentar os seus próprios pecados, de uma pessoa que é capaz de transferir os seus pecados, as suas mazelas para as outras pessoas e denunciarem no outro aquilo que ele não tem coragem de enfrentar em si mesmo. Assim eram os fariseus. Os fariseus viviam uma vida aparente muito bonita. Eles eram altamente religiosos, eles gostavam de orar em público, eles gostavam de se assentar nos primeiros lugares, eles gostavam de expressar a sua espiritualidade com muitas orações, com muitos jejuns, até mesmo entregando o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciando o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor Jesus Cristo disse, vocês, fariseus, são hipócritas.
Vocês são como um sepulcro caiado. Vocês estão bonitos por fora, mas podres por dentro. Vocês coam um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Vocês são muito rigorosos com os outros, mas vocês são muito complacentes com vocês mesmos. Vocês estão usando uma máscara, a máscara do legalismo. E esta máscara cai e deixa você numa situação constrangedora. Há outro tipo de máscara, por exemplo, a máscara da justiça própria. Quantas pessoas que querem chegar até Deus, ou agradar a Deus, ou fazer a obra de Deus do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Quem usou esse tipo de máscara foi Caim. Caim ofereceu um culto para Deus do seu jeito, do seu modo. Em vez de trazer as primícias do rebanho, em vez de fazer uma oferta que Deus havia requerido, ele traz os frutos da terra. E a Bíblia diz que o seu irmão Abel trouxe das primícias do rebanho. E a palavra de Deus então diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Em vez de Caim mudar a sua conduta, em vez de Caim mudar o seu sentimento, ele passa a invejar o seu irmão Abel, porque o seu irmão Abel foi agradável a Deus e a oferta que apresentara a Deus foi agradável a Deus. Mas quando a pessoa usa essa máscara da justiça própria, ela não está disposta a se arrepender. Ela endurece o coração, ela endurece a sua cerviz e ela entra pelos atalhos da desobediência, ela entra pela rota da colisão do ódio, da mágoa e do ressentimento. E a Bíblia diz então que Caim, em vez de imitar Abel, quer eliminar Abel. Em vez de observar as virtudes de Abel, ele acha que Abel é um tropeço, um empecilho para ele seguir a rota da sua desobediência. Mesmo exortado por Deus, mesmo disciplinado por Deus, o Caim não muda sua rota. E ele, de uma maneira perversa, vai tramar a morte do seu irmão, vai matar o seu irmão e ainda mais, não vai admitir o seu erro. Então Deus perguntou a Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim responde, tentando driblar as circunstâncias e a sua consciência: porventura sou eu guardador do meu irmão? Deus então lhe reprova: o sangue do teu irmão Abel clama a mim desde a terra. Ali caiu a sua máscara. Não é seguro usar máscara. Não é prudente usar máscara. A máscara é uma mentira, é um engodo, é uma farsa. Você não pode comparecer diante de Deus com máscara, porque para Deus luz e trevas são a mesma coisa. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. A única maneira de você ser uma pessoa livre e ter uma vida autêntica, íntegra, transparente, é você remover essas máscaras. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 18, mostra que esse véu é removido quando você se volta para Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus age na sua vida, quando o Espírito Santo de Deus move o seu coração na direção da verdade e da integridade. E então Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo pelo Espírito Santo, Senhor. Você não precisa usar máscaras. Você pode ter uma vida na luz, verdadeira, autêntica. Você pode tomar um novo rumo na sua caminhada e viver na presença de Deus, sob o olhar puro e santo de Deus, à luz da verdade de Deus, e ter uma vida íntegra, bonita, santa, piedosa, justa, a fim de que verdadeiramente você viva de maneira agradável e de conformidade com a gloriosa vocação com que você foi chamado para o Evangelho de Cristo. Hoje é o momento de você fazer uma limpeza no seu armário espiritual. Hoje é o momento de você jogar fora essas indumentárias, essas máscaras.
e começar a viver uma vida plena na presença de Deus, uma vida verdadeira, uma vida na luz, na presença do Deus bendito. Agora mesmo, coloca a sua vida na presença de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito que vai libertar você. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade não para viver no pecado, liberdade para viver em santidade, para viver em integridade, para viver na luz do conhecimento de Deus. Uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus e que recomende este Evangelho bendito para as outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.